Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus nesta hora, neste momento. Continuando meditando onde estamos no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 20. Não vamos ler, mas se você quiser acompanhar, é só abrir a sua Bíblia e ler, examinar a Palavra de Deus. Estamos falando sobre inclinar e temos deixado algumas reflexões, e antes que avançamos adiante, ainda neste texto bíblico, queremos compartilhar com todos vocês da Palavra de Deus. Temos dito nas reflexões anterior, falando sobre inclinar no sentido físico, no sentido espiritual, e temos andado nas Escrituras, temos visto várias orientações, tanto no sentido físico, como no sentido espiritual, como no sentido positivo, no sentido negativo. E queremos nesta oportunidade chamar a sua atenção, porque a Bíblia é um livro de atenção, é um livro digno de toda atenção. No capítulo 29, no versículo 3 e 4 do livro de Deuteronômio, vemos a palavra de Deus revelando Israel com Moisés com o povo de Israel, com aquela grande multidão, mas uma multidão que só levou Moisés a se desgastar fisicamente e espiritualmente. Moisés, um homem sábio, um homem que ouvia a instrução, recebia a orientação divina e passava para o povo, mas o povo estava longe. O povo, como já deixamos em outras reflexões, você que não pede tem ouvido desta forma, que o povo vira os milagres, os sinais, as maravilhas das mãos de Deus, favorecendo aquele povo no deserto, mas o povo cada vez mais se tornava duro, incompreensível. Um povo que via, participava, recebia da benção de Deus, do prover divino, da providência divina, mas era um povo incrédulo, um povo infiel, um povo duro de coração, de forma que Deus irou com o povo e certa vez Deus diz a Moisés que ia destruir aquele povo. E Moisés entra entre o povo e Deus e diz: não, Senhor, se o Senhor destruir este povo, as nações, povos vizinhos, ou lá do Egito mesmo, vão dizer que Deus tirou o povo do Egito e não teve condição de levar o povo à terra prometida. Que homem de fé e sabedoria! E diz: este povo é obstinado, este povo é ignorante, é estúpido. E é o que tem nos nossos dias. É o que está tendo nos nossos dias, infelizmente. O que tem de gente obstinado, ignorante, estúpido, que não entende a voz divina, a orientação divina. E qualquer coisa troca os pés pela cabeça, tomando direção, destino errado. Mas nesta oportunidade, quero lhe dizer que como é bom você aconselhar um povo de um coração aquebrantado, de um espírito contrito. Como é bom você ajudar um povo que quer ser ajudado. Ora, visto que Moisés queria entrar com aquele povo na terra prometida. Se existia um homem que sonhou entrar na terra prometida, foi Moisés com aquele povo. Mas isso é um alerta para a gente. Nem tudo que a gente vai querer é possível. A Bíblia diz que a vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Mas não é todos que vão se salvar porque não querem. Mas esta é a vontade de Deus. Até a vontade de Deus não se cumpre como Ele quer. A vontade de Deus é salvar toda a humanidade sem querer que um se perca. Mas não é todos que querem. A doutrina da salvação que diz que é muito chamado
e poucos escolhidos. Tudo isso porque o povo não quer. Foi como o povo dos dias de Moisés. Deus fez promessa, Deus quis levar o povo àquela terra prometida de forma tremenda e gloriosa, mas o povo não quiseram. E nós vemos e vimos hoje quantas pessoas só querem facilidade, quantas pessoas só não querem pagar preço por nada. E está escrito que a salvação do Senhor é tomada à força. O reino de Deus é tomado à força, disse Cristo. E quem se esforça se apodera. E há muitas pessoas que não querem forçar com esse mundo tecnológico cheio de facilidade. Mas queremos pegamos todo esse texto comparativo, exortativo, para chegar aqui neste capítulo de 29 e versículo 20 de 1 Crônicas, para lhe dizer, Davi não, ele estava diante de uma congregação, que ele disse, louvai a Deus, adorai a Deus, e eles disseram, sim, meu rei Davi, homem de Deus, conforme as tuas palavras, vamos fazer este negócio. E ali, louvar ao Deus grande, o Deus poderoso. Ali, adorar ao Deus grande e o Deus poderoso. E depois inclinaram para as palavras do rei que veio ministrada pelo Espírito Santo. E ali adoraram ao Senhor, ao Deus de Israel. Então, uma vida de gratidão é aprender e se aquebrantar e botar em prática. O povo fizeram questão de dizer, sim, meu pastor Davi, nós vamos fazer conforme as tuas palavras que o nosso Deus colocaram nos teus lábios. Nós vamos atentar para os teus santos conselhos. A Bíblia é um livro maravilhoso. Tem exemplo de todas as áreas, tem exemplo para nos ajudar a ser firme, a ser constante, a ser fiel a Deus. E diz que ali, eles inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor. E ainda elogiaram ao rei Davi, reconhecendo que Davi como um homem de Deus. E eu quero lhe dizer, já findando, como é que Deus não abençoa um povo, uma pessoa, uma nação, uma congregação que atenta para que os servos de Deus recebe de Deus e fala. Como é que Deus não vai abençoar um povo deste? Como é que Deus não vai abençoar? Agora um povo carracundo, um povo duro e servil, um povo incrédulo, Deus se ira em vez de ele abençoar. Ele castiga em vez de ele abençoar. Mas que devemos aprender de todos os ensinamentos, as exortação, orientação que tem na palavra, que viemos abraçar no bom sentido e fazer como essa congregação fez nos dias de Noé. Guardar o que é ensinado da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, através dos seus servos. Senão que a gente vê muitas pessoas a inclinar ao contrário, a dizer o que não é para dizer, até se revoltar contra os servos de Deus, contra aqueles que estão fazendo um serviço, se revoltar contra a palavra, caçar remedeio, colocar remendo. Nós estamos vivendo um tempo desse. Nos últimos dias estamos vivendo esses dias que são desgastantes para qualquer um que esteja fazendo um serviço a Deus. Mas Deus, que Ele é grande e poderoso, Ele dá a sua graça, Ele renova todas as vezes, todos os momentos, todos os dias, para que a gente continue firme. Acredite ou não acredite, vai continuar sempre Deus dando combustível para continuar
louvando e ensinando a sua palavra com graça e fé e coragem, em nome de Jesus. Até